E se o milagre que você tanto espera já tivesse acontecido, mas a única coisa que falta é você começar a agir como se ele fosse real? Napoleon Hill dizia que o universo não se move por piedade, mas por precisão. Ele responde a uma vibração, não a um pedido. E enquanto muitos se ajoelham pedindo sinais, poucos percebem que o verdadeiro sinal é o próprio impulso de agir, mesmo quando nada ainda parece possível. A fé, para Hill, nunca foi um sentimento passivo. É uma força operacional, uma energia que traduz crença em movimento. O milagre não nasce da espera, mas da atitude que o confirma. Quando você age como se o resultado já existisse, o universo entende que já pode entregá-lo. Esse é o ponto onde o invisível deixa de ser esperança e se torna resposta. Há uma diferença profunda entre desejar e viver como se. O desejo parte da escassez. O como se vem da certeza. O primeiro diz, eu quero. O segundo afirma, eu já tenho. E o universo, sendo exato como uma lei matemática, sempre devolve a vibração que domina o campo mental. Por isso, quem vibra, falta, recebe ausência. Quem vibra plenitude, manifesta abundância. Não é magia, é sintonia. Hill observava que os homens de maior realização nunca esperaram as condições ideais para agir. Eles se comportavam como se o resultado fosse inevitável, e essa atitude criava as próprias circunstâncias. Essa é a mecânica invisível que move a fortuna, o sucesso e os milagres. O universo não abre caminhos para quem duvida. Ele se curva diante de quem já decidiu caminhar. Quando você compreende esse princípio, algo muda para sempre. As orações deixam de ser pedidos e se tornam comandos silenciosos. A fé deixa de ser crença e se transforma em coerência. E o milagre, aquele que parecia distante, começa a se manifestar na forma de coincidências, encontros, soluções e ideias. Tudo parece se alinhar, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de vibrar dentro dele. Este é o ponto de partida do nosso mergulho. Você vai descobrir o que acontece quando mente, emoção e ação entram em ressonância, quando você começa a agir como se o milagre já tivesse acontecido. E verá que o universo não ignora essa frequência. Ele responde, amplifica e confirma. Porque para Hill o milagre não é exceção. É apenas a resposta natural de uma mente que finalmente decidiu acreditar na própria criação. O estado quântico da fé. Quando a ação muda a frequência. Napoleon Hill afirmava que a fé é uma força vibracional e que o universo responde a estados, não a palavras. Quando uma pessoa age movida pela certeza, ela altera imediatamente sua frequência e, com isso, muda o campo ao redor. Esse é o ponto onde a crença deixa de ser pensamento e se torna energia tangível. O simples ato de agir, mesmo sem garantias, envia um sinal para o universo. Isso já é real. E o universo, obediente às leis invisíveis, responde reorganizando tudo para confirmar aquela vibração. A física moderna, que Hill intuía sem nomear, explica o mesmo princípio de outra forma. Toda a realidade é moldada pela observação consciente. Quando o observador muda seu estado, a matéria responde. Fé e ciência se encontram nesse ponto, quando a ação torna-se a tradução visível da intenção invisível. É por isso que a vida de quem decide agir parece se mover com fluidez, enquanto a de quem espera permanece estagnada. O campo quântico responde ao movimento, não à hesitação. A ação, quando nasce da convicção, não é mera atividade física, é uma assinatura energética. Ela comunica ao universo que a mente saiu da dúvida e entrou na coerência. Hill chamava isso de momento de vibração pura, o instante em que a emoção e o pensamento se fundem em propósito. A partir daí, portas se abrem, pessoas surgem e oportunidades se manifestam como se sempre estivessem ali, apenas aguardando um comando. A fé que não age é apenas expectativa, mas a fé que se move cria. Cada gesto, cada palavra e cada escolha, quando guiados pela certeza interior, reescrevem as possibilidades. E o mais fascinante
é que essa mudança não acontece apenas fora, mas dentro. O corpo, a mente e a emoção começam a operar em outra frequência. A ansiedade se dissolve, o medo perde força e uma calma poderosa toma o lugar da dúvida. Esse é o estado quântico da fé, onde o pensamento não mais busca, mas emite, onde o homem deixa de perguntar quando e passa a declarar já é. Hill via nesse ponto o início de toda transformação verdadeira, porque quem age como se já tivesse alcançado não está mais tentando criar. Está apenas expressando aquilo que já existe no plano invisível. O universo, então, responde como sempre responde à coerência, com sincronia, fluxo e resultado. 2. A mente não espera o milagre, ela o reproduz. Napoleon Hill dizia que a mente é uma oficina sagrada, um espaço onde o invisível toma forma antes de se tornar matéria. Para ele, o milagre não era algo que se recebia, era algo que se reproduzia mentalmente, até que o universo não tivesse outra opção senão confirmar. Quando alguém cria uma imagem tão vívida de sua vitória que começa a sentir as emoções de quem já venceu, a mente passa a operar como se o resultado fosse um fato consumado, e nesse instante, o cérebro, o corpo e o campo energético se alinham em um mesmo comando criador. O cérebro humano não distingue o que é vivido do que é imaginado com intensidade emocional. Quando você visualiza o milagre com certeza absoluta, o sistema nervoso reage como se já o tivesse experimentado. A bioquímica muda, os hormônios de bem-estar são liberados e sua frequência vibracional se eleva. Esse estado interno envia uma mensagem clara ao universo. Isso é real. E o universo, que responde à coerência vibracional, começa a espelhar a imagem que você sustentou com fé e emoção. É assim que a mente reproduz o milagre antes que ele aconteça. Hill chamava esse processo de autossugestão criadora, mas ele vai muito além da repetição de frases positivas. Trata-se de um estado de consciência onde o pensamento se torna substância. Quanto mais real for a experiência interna, mais rápido a realidade externa se ajusta para refletir essa vibração. Por isso, os mestres da manifestação não esperam. Eles vivem mentalmente o resultado até que o mundo físico precise acompanhá-los. Esse princípio revela algo extraordinário. O universo não realiza sonhos, ele confirma padrões. O que você mantém vivo na mente se transforma em molde para o campo energético. Cada vez que você duvida, o molde se fragmenta. Cada vez que você sente gratidão antecipada, ele se fortalece. Hill dizia que a mente é como um espelho cósmico. Tudo o que você projeta nela com emoção suficiente acaba sendo devolvido em forma de circunstância. Por isso, não se trata de esperar o milagre, mas de reproduzi-lo dentro de si até que o mundo não consiga mais ignorá-lo. A realidade é maleável porque responde à vibração dominante. E quem aprende a dominar essa frequência, a do sentimento de já ter recebido, se torna co-criador consciente da própria vida. Quando a mente para de pedir e começa a refletir o resultado, o milagre deixa de ser possibilidade e se torna inevitável. O código da convicção. O ponto em que a dúvida se dissolve. Napoleon Hill acreditava que o maior obstáculo entre o homem e sua realização não é a falta de fé, mas a oscilação entre fé e dúvida. Ele dizia que a dúvida é a interrupção do milagre, o ponto em que o sinal emitido ao universo perde força. A convicção, ao contrário, é a frequência estável que sustenta a manifestação, até que o invisível se torne concreto. Quando o ser humano atinge o estado de certeza interior, ele deixa de buscar sinais e passa a se tornar o próprio sinal. E é esse momento sutil e poderoso que define o destino de toda a criação. Hill observava que a mente só alcança a verdadeira potência quando deixa de lutar contra a incerteza. A dúvida é ruído mental, um desvio energético que desorganiza o campo vibracional. Já a convicção é coerência absoluta. É quando pensamento, emoção e ação dizem a mesma coisa. Nesse ponto, o universo não precisa de mais instruções. Ele começa a materializar o que foi decretado pela vibração pura da fé.
É por isso que pessoas convictas parecem atrair coincidências improváveis, resultados acelerados e oportunidades alinhadas. Convicção não é teimosia, é alinhamento profundo. É o estado em que a mente deixa de depender de provas externas para acreditar. Hill chamava isso de fé autorrealizadora, quando a crença é tão firme que o corpo reage, o comportamento muda e a energia se expande. É o momento em que o indivíduo começa a agir e falar como se a realidade desejada já existisse, e por isso o universo reorganiza tudo ao seu redor para validar aquele estado. A dúvida, por outro lado, é o idioma do atraso. Cada vez que você hesita, envia ao universo uma mensagem contraditória. Eu quero, mas não acredito. E o universo, obediente à coerência vibracional, só devolve aquilo que é emitido de forma íntegra. A convicção, portanto, não é força cega, é clareza energética. É a linguagem dos que sabem quem são, o que desejam e o que merecem. Hill afirmava que todos os grandes realizadores da história atingiram esse código invisível, o ponto em que não há mais espaço para a dúvida. Eles não sabiam quando o milagre aconteceria, mas sabiam que era inevitável. Essa certeza silenciosa é o que move o universo. Quando a mente atinge esse grau de convicção, o tempo deixa de ser obstáculo e se torna apenas o meio pelo qual o milagre se revela. O campo invisível da resposta, quando o universo se alinha. Napoleon Hill dizia que o universo não é um espaço vazio, mas um campo vivo de inteligência que responde a cada pensamento emitido com convicção. Esse campo, invisível aos olhos, mas sensível à vibração, está sempre em movimento, ajustando-se à frequência dominante de quem o influencia. Quando o ser humano pensa com clareza, sente com gratidão e age com propósito, ele sintoniza uma linha direta com essa força criadora. E a partir desse ponto, nada mais acontece por acaso. Cada encontro, cada atraso, cada palavra ou oportunidade passa a fazer parte de um design invisível que serve àquilo que você decidiu acreditar. Hill chamava isso de lei da correspondência vibracional, a ciência por trás do que muitos chamam de milagre. Ele dizia que a energia não se perde nem se confunde. Ela apenas retorna ao seu emissor em forma de circunstância. Quando você se torna coerente entre o que pensa, sente e faz, o universo entra em sincronia com seu comando. Pessoas começam a surgir no momento exato. Portas que pareciam fechadas se abrem com facilidade, e tudo parece se encaixar como peças de um relógio cósmico. Esse alinhamento não é sorte, é consequência. O universo não distingue o possível do impossível, ele apenas responde à vibração dominante. Se você vibra escassez, ele te mostra mais daquilo. Se vibra plenitude, tudo começa a conspirar para expandi-la. É por isso que Hill dizia que o segredo da manifestação não é forçar a realidade, mas alinhar-se à frequência dela. O campo quântico não responde à ansiedade, responde à serenidade da certeza. Quando esse alinhamento acontece, até o silêncio se torna resposta. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser cúmplice. As circunstâncias que antes pareciam contra você revelam-se parte de uma sequência exata que te conduz ao destino traçado por sua vibração. O universo, então, deixa de ser uma força externa e passa a funcionar como extensão do seu próprio campo mental. O homem que alcança esse estado não pede, emite, não espera, manifesta. Hill acreditava que o universo é como uma frequência de rádio que só transmite o que você está preparado para ouvir. Quando você vibra no mesmo tom daquilo que deseja, a resposta se torna inevitável. É nesse ponto que o invisível começa a trabalhar, silenciosa, constante e precisamente, até que o visível se curve diante da força de quem já decidiu crer. O poder do movimento, a energia que abre portas fechadas. Napoleon Hill acreditava que o movimento é a linguagem do universo. Ele dizia que cada passo dado com fé tem o poder de abrir portas que permaneceriam invisíveis àqueles que esperam sinais antes de agir. O milagre, segundo ele, não é um presente que desce do céu,
mas uma consequência da energia que se desloca quando você decide agir como se o resultado já estivesse garantido. É nesse instante, o primeiro gesto, a primeira tentativa, a primeira atitude convicta, que o universo começa a se reorganizar em sua direção. O movimento cria o que Hill chamava de momentum espiritual. É a força gerada quando a intenção se transforma em ação e a energia mental começa a se projetar no mundo físico. Ele dizia que a mente sem movimento é como um rio represado, cheia de potencial, mas incapaz de gerar vida. Quando o pensamento se transforma em gesto, o fluxo começa, e com ele vêm as coincidências, os encontros e as oportunidades que só se revelam a quem já está em caminho. Esse princípio é universal. O universo responde à ação. Enquanto muitos esperam provas antes de começar, os que agem criam as provas. A energia do movimento atrai energia semelhante. Quando você se desloca, o campo ao seu redor muda. As pessoas te percebem diferente, e a vida começa a responder de outra forma. Hill observava que até as circunstâncias mais desafiadoras se curvam diante de quem se recusa a parar. Mas o movimento de que Hill falava não é agitação sem direção, reação com consciência. É agir não para convencer o universo, mas para confirmar a fé. O gesto não é pedido, é declaração. É o modo mais puro de dizer: eu sei que já aconteceu, por isso ajo como se fosse real. E é exatamente essa postura que cria o campo magnético que reorganiza a realidade. Quando o homem se move com propósito, ele muda a própria natureza do tempo. As esperas se encurtam, os caminhos se abrem, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O movimento dissolve a dúvida, porque a dúvida vive apenas na inércia. Hill dizia que cada passo em fé é uma ordem silenciosa ao universo. Avance comigo. E o universo, obediente à coerência vibracional, responde movendo o que parecia imóvel, abrindo o que parecia trancado e tornando inevitável aquilo que antes parecia improvável. O espelho da realidade. Tudo o que você vibra retorna em forma. Napoleon Hill dizia que o universo é um espelho infalível. Ele não julga, não seleciona, não interpreta. Apenas reflete com precisão aquilo que o homem sustenta em seu interior. Toda vibração emitida, seja de medo ou de fé, encontra eco nesse espelho cósmico e retorna multiplicada em forma de experiência. Por isso, quem age com dúvida recebe confusão, e quem age com convicção recebe confirmação. O mundo externo não cria, apenas projeta o que você vibra de maneira constante. Essa é a razão pela qual a mudança real não começa fora, mas dentro. Hill afirmava que nada pode ser transformado no exterior sem que primeiro tenha sido recriado no pensamento. A realidade é o espelho da sua consciência dominante. A escassez, o atraso e as perdas são reflexos de um campo mental desalinhado. A prosperidade e os milagres são o reflexo da coerência. Quando você vibra fé e gratidão, está ajustando o reflexo, limpando o espelho para enxergar a realidade como ela pode ser, não como o medo a distorceu. Hill explicava que esse reflexo não é instantâneo, mas é inevitável. Existe um intervalo entre o que você emite e o que retorna, um tempo de maturação vibracional. É nesse espaço que muitos desistem, acreditando que nada está acontecendo. Mas o universo nunca falha. Ele está apenas moldando a energia até que ela se materialize com precisão. Mantém com firmeza emocional, se torna forma. Por isso Hill insistia: a persistência é a fé em movimento. O espelho da realidade devolve com fidelidade o que a mente projeta com intensidade. Se você afirma a abundância, mas age com medo, o reflexo será distorcido. O universo não responde ao discurso, responde à vibração. Por isso, o segredo não está em repetir frases, mas em sentir profundamente aquilo que você declara. O sentimento é a linguagem que o universo compreende, e quando a vibração se estabiliza, o reflexo se torna impecável. O que antes parecia acaso se revela como coerência, e o que era impossível passa a ser inevitável. Hill via nisso
a maior prova de que o homem é co-criador. A vida é o espelho que devolve, em detalhes, a imagem que ele sustenta dentro de si. Quando o interior muda, o reflexo muda. E quando o reflexo muda, o mundo se curva diante da nova frequência. A gratidão antecipada. O segredo que antecede o resultado. Napoleon Hill dizia que a gratidão é o selo final da criação. Quando alguém agradece antes de ver, demonstra ao universo que já recebeu. É o sinal de que a fé atingiu maturidade vibracional, de que a mente não apenas acredita, mas já vibra na frequência da realização. A gratidão antecipada é, portanto, o último passo antes do milagre se manifestar, pois ela transforma o desejo em certeza e o pedido em confirmação. Hill explicava que agradecer antes da manifestação é como assinar o recibo de algo que você sabe, que já foi enviado. O universo é preciso demais para se confundir com palavras. Ele responde ao sentimento dominante. E o sentimento de gratidão é o mais alto estado de coerência entre mente, emoção e espírito. Quando o homem se sente verdadeiramente grato, ele vibra na mesma frequência de quem já possui. Essa vibração cria uma ponte direta com o campo das infinitas possibilidades, acelerando a chegada do que já existe no plano invisível. A gratidão é também a linguagem da humildade espiritual. Hill afirmava que a mente grata não exige, apenas reconhece. Ela entende que tudo o que vem é parte de um fluxo inteligente que nunca falha. Por isso, quanto mais grato alguém se torna, mais sinais de abundância começa a perceber. O cérebro, ao focar naquilo que já possui, expande sua percepção e abre espaço para novas manifestações. O que antes era invisível começa a se revelar, não porque surgiu de repente, mas porque finalmente se tornou perceptível. Hill observava que o poder da gratidão não está apenas em atrair, mas em manter. Tudo o que é recebido sem reconhecimento tende a se dissipar. A gratidão cria raízes vibracionais que fixam o milagre na realidade. É por isso que muitos conquistam e perdem. Receberam, mas não vibraram reconhecimento. O universo, regido pela lei do reflexo, devolve ausência a quem vibra indiferença e multiplica bênçãos a quem vibra gratidão. Agradecer antes de ver é, portanto, o ato mais elevado da fé. É dizer ao universo: eu confio tanto em ti que já celebro o que ainda não toquei. Hill chamava isso de a postura dos mestres da criação, aqueles que não pedem luz, mas se comportam como se já fossem luminosos. E é nesse estado que o impossível se torna natural, porque o universo, ao sentir a gratidão antecipada, entende que não há mais nada a provar, apenas a entregar. O momento em que o milagre se torna natural. Napoleon Hill ensinava que o milagre não é um evento raro, mas o resultado lógico de uma mente que entrou em harmonia com as leis invisíveis da criação. Quando o pensamento, a emoção e a ação se alinham, o universo deixa de ser uma força distante e se torna um espelho imediato do seu estado interior. O milagre não chega de fora, ele emerge de dentro, como a resposta inevitável da vibração correta. É nesse ponto que a fé deixa de ser esperança e se torna ciência espiritual. Agir como se o milagre já tivesse acontecido é, portanto, o segredo mais poderoso que Hill revelou. É a forma mais pura de fé, aquela que não depende de evidências, apenas de coerência. A cada ação inspirada, o universo interpreta o seu gesto como um comando e não como um pedido. E como a energia segue direção e intenção, a realidade começa a se reorganizar para refletir o que já foi decretado em silêncio. O homem que compreende isso vive de forma diferente. Ele não implora, ele se posiciona. Não busca sinais, ele se torna o sinal. A ciência muda tudo, transforma cada ato em oração, cada passo em confirmação, cada instante em milagre. Hill dizia que a vida se curva diante de quem vibra certeza, porque a certeza é o idioma do Criador. E quando o ser humano fala esse idioma, o universo não tem escolha a não ser responder. O verdadeiro milagre acontece no instante em que você abandona a espera e começa a agir como se o resultado já fosse fato consumado. A energia da dúvida se dissolve, e o espaço que ela ocupava
é tomado pela força da realização. As pessoas certas surgem, as oportunidades se multiplicam e o tempo parece conspirar a seu favor. Não é coincidência, é correspondência vibracional. Hill chamava esse estado de a zona da inevitabilidade divina. É o momento em que o universo deixa de ser adversário e se torna colaborador. O milagre se torna natural porque a fé se tornou natureza. E nesse nível de consciência, você não busca mais transformar a realidade. Você se torna a própria realidade transformada. Tudo o que você vibra, retorna. Tudo o que você acredita, acontece. E o que antes era uma oração, se torna sua forma de existir. Uma vida onde o extraordinário é simplesmente o normal.